Grito, que muitos de vocês conhecem, outros talvez não. É um grupo baseado aqui em Genebra, que tomou a iniciativa então de organizar esse evento, com a presença do Boulos inicialmente, e do Leandro de Mori, que para quem não conhece é do Intercept Brasil, responsável pela distribuição dos áudios e dos textos da Vaza Jato, que foi fundamental para impulsionar a democracia no Brasil e compartilhamento de informações, um jornalismo investigativo de ponta, né? Uma equipe super dedicada e trabalhadora. E, bom, que acabou resultando também no desdobramento de sexta-feira, de certa maneira. Walter Sanches, que é o secretário-geral do Industrial, que foi também parte da CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores no Brasil, e agora ele está aqui, já há alguns anos, 3 anos já, né, à frente do Industrial, para também trazer um pouco da questão dos trabalhadores. Então, a gente vai fazer, eles vão fazer uma pequena apresentação, eu espero que eles tragam bastante do que eles têm, não só o Leandro vindo do Brasil e trazendo as más novas e as boas novas, mas dando um pouco do que acontece do lado de lá, do oceano. E o Walter também com essa perspectiva dos trabalhadores, que é bem particular e que o Industrial acompanha de uma maneira super séria de perto, em especial no caso do Brasil. Então, e depois da explanação deles, a gente abre para perguntas e um bate-papo. E eu espero que vocês então curtam e usufruam dessa oportunidade. Obrigada. Começo eu. Olá, boa tarde, obrigado a todos. Estou até impressionado com a quantidade de gente. Será que tem 5 pessoas em Genebra dispostas a ouvir a gente falar, chorar pelo Brasil? Parece que tem mais, né? Então, obrigado pelo convite. É uma pena que o Guilherme não pôde vir, né? Mas ao mesmo tempo, imaginei quando, na sexta-feira, eu estava em contato com algumas fontes para tentar entender se o processo de soltura do ex-presidente Lula ia ser na sexta ou na segunda. Todo mundo estava apostando que fosse na segunda-feira, né? Porque a juíza que daria a soltura, que é a Lemos, é mais ligada à Lava Jato e tal, então todo mundo imaginou que ela ia... E não tinha prazo, né? Imaginou que ela ia segurar o máximo de tempo possível, mas ao mesmo tempo ia ter pressão popular, então imaginou-se que ia segurar até segunda. Mas aí, sexta-feira, eu estou calmamente tomando uma cerveja e desculpa, então, precisam soltar o Lula. E aí imaginei na hora, acho que o Boulos não vai para Genebra não, né? Eu também não viria. Bom, pessoal, a gente está num momento bastante complicado do país e eu estive nas últimas semanas em viagem pelos Estados Unidos e depois passei na Noruega, agora vim para cá e vou estar em Paris também nos próximos dias falando sobre o Brasil para estrangeiros, que eu acho que é muito importante a gente dar esse passo também, né? Eu estava conversando com um pessoal de um coletivo chamado Alma Preta no Brasil, semanas atrás, e eles me disseram que o movimento negro está fazendo um esforço muito grande para denunciar o Brasil fora do Brasil também, não só na pauta negra, na pauta que interessa a eles, mas sobre tudo que está acontecendo. Eu acho que a gente está indo num estado um pouco de catatonia e, como jornalista, eu me sinto um pouco responsável em informar o que está acontecendo no nosso país para organismos internacionais e para outras pessoas que possam, de algum modo, de modo muito pequeno ou muito grande, a gente nunca sabe, quem está nos ouvindo, nos ajudar a fazer com que essa mensagem chegue mais longe. Então, durante essa viagem, talvez alguns de vocês ainda não saibam, mas o fundador do Intercept, o Glenn Greenwald, ele estava num programa de rádio no Brasil, um programa de rádio muito ligado à extrema-direita brasileira, né, chamado Pânico. É um programa o qual quase ninguém da esquerda brasileira topa aí, ser entrevistado.
Mas tanto eu quanto o Glenn, a gente tem uma postura diferente. A gente costuma ir nesses lugares porque a gente quer falar com o público deles, né? Para a gente tentar não se isolar só em bolhas também. É importante para a gente falar com as pessoas que estão alinhadas ao programa. Eu já tinha ido 2 vezes ao programa, o Glenn já tinha ido 2 vezes também, e foi pela 3ª vez. E chegando lá, descobre-se que um jornalista de extrema-direita chamado Augusto Nunes, né, muito ligado ao bolsonarismo e à defesa de tudo que está acontecendo no país hoje, estaria no programa. O Glenn aceitou a participação do Augusto e no meio do programa o Augusto espancou o Glenn, né? Bateu na cara dele, deu um tapa na cara do Glenn, agrediu o Glenn fisicamente. Eu estava no meio de uma chamada telefônica quando a pessoa me falou: olha, acabou de acontecer isso. Imediatamente eu imaginei que ali uma linha tinha sido cruzada e que a rádio, por mais que ideologicamente não seja alinhada aos princípios do Intercept, tomaria alguma atitude. E a rádio não demitiu o Augusto Nunes, que é funcionário da rádio. Então, eu fico imaginando que, a partir desse momento, a gente tem autorizado o espancamento de jornalistas no Brasil, premiado com a manutenção do emprego dessas pessoas. Eu imagino se um repórter meu, do Intercept, batesse no entrevistado, por exemplo, durante uma entrevista. Seria uma coisa absolutamente descabida e certamente essa pessoa perderia o emprego, a não ser que tivesse acontecido uma coisa completamente fora do normal, que não foi o caso, né? O que eu quero dizer com isso é que não só as instituições governamentais cruzaram várias linhas nesse último ano, como também as empresas privadas estão cruzando várias linhas nesse último ano, né? Esse recado que a Rádio Jovem Pan passa, ao não demitir um funcionário seu que bate num convidado no programa, é uma coisa completamente absurda, e passa um recado para a sociedade de que essas linhas já não existem mais, né? Então, isso me preocupa particularmente porque, como jornalista, eu vejo cada vez mais os nossos colegas jornalistas se calando. E esse é o recado que se passa, né? Esse uso da força física, que é novo nesse contexto brasileiro, ele é só o resultado do uso da força de massacre digital que está sendo imposto contra jornalistas no Brasil, principalmente no último ano. Começou muito forte durante a campanha eleitoral. No ano passado, durante a campanha, enquanto nós estávamos fazendo uma cobertura muito crítica da campanha do Jair Bolsonaro, imaginando os perigos que ele significava para o país, em várias áreas, num sábado de manhã eu acordei na casa de um amigo, tinha tirado um final de semana para descansar, e eu sou surfista amador, então estava só querendo surfar, e ele falou: cara, seu nome está nos Trending Topics mundial. E aí eu só pensei: coisa boa não é, né? E aí tuiteiros de extrema-direita criaram uma hashtag me chamando de pedófilo. Fizeram várias montagens minhas com tweets antigos meus, totalmente descontextualizados. E assim ganhei o mundo com uma fama de pedófilo, com a minha esposa grávida, né, num momento bem particular da minha vida, esperando para ser pai, me tornei publicamente um pedófilo. Nenhum desses líderes intelectuais e políticos ligados à direita e extrema-direita brasileira se manifestaram em relação a isso. E já naquela época eu comecei a alertar meus colegas para mim: isso aqui vai piorar. Isso vai piorar. E se nós, jornalistas, nos calarmos, vai piorar muito rápido. E essa estratégia funcionou. Essa estratégia culminou com essa agressão a um convidado no meio de um programa de debate, essa agressão física. Os nossos colegas jornalistas estão com medo no Brasil. E as vozes estão sendo caladas com base em medo, né? Essa estratégia de massacre digital, agora, nessa última semana em Oslo, eu estive conversando com um representante da Unesco, e eles estão estudando muito a sério para tentar tomar algum tipo de providência globalmente. Isso é um problema global. Eu conversei com jornalistas da Turquia, conversei com jornalistas da Venezuela, de Uganda, de vários países do México, da Guatemala, e a conclusão que se chegou é que somos todos pacientes com a mesma doença em estágios diferentes, de mais para menos avançados dessa doença. É uma doença global, não é uma doença que só o nosso país está sofrendo,
E essa doença global, para ela se espalhar, ela precisa derrubar alguns anticorpos. E nós, jornalistas, somos anticorpos em relação a essa doença. Porque a nossa voz é muito poderosa nessa batalha de narrativas cotidiana que eles compram nas redes sociais. A gente vive uma espécie de neo-autoritarismo que não se acredita mais, nem mesmo na América Latina, hoje, em países como o Brasil, que um governo vai ter coragem de colocar tanque nas ruas. Essa perspectiva não parece, no curto prazo, algo real. Mas esse massacre digital que está sendo feito, o próprio representante da Unesco, quando estava falando comigo, ele falou que eles estão tentando reclassificar isso para não considerar mais esses ataques como ataques digitais. Porque psicologicamente e fisicamente o objetivo é fazer com que você se sinta fisicamente mal. Não é só um ataque digital no sentido de algo etéreo que vai atacar as máquinas ou vai tentar derrubar o seu website. O problema central é fazer com que você se sinta fisicamente mal e feche o seu Twitter, apague as suas redes sociais ou comece a falar sobre amenidades ou tente ser mais equilibrado, balanceado em um momento do país que a gente não pode ser equilibrado, porque o equilíbrio não existe mais na maneira como o establishment no Brasil hoje tomou conta disso, né? Então, logo depois desse dia, fatídico dia que infelizmente eu virei um pedófilo global, denunciado falsamente pelas redes de extrema-direita, nós começamos a publicar os arquivos da Vaza Jato, né? Que, como quase todos vocês devem saber, nós recebemos de uma fonte anônima um acervo de documentos contendo conversas entre procuradores da Operação Lava Jato e o ex-juiz e atual ministro da Justiça de Bolsonaro, Sérgio Moro. Desde o dia 9 de junho, quando nós publicamos as primeiras reportagens, o intuito principal do ex-juiz Sérgio Moro, dito publicamente várias vezes, era justamente fazer com que a opinião pública acreditasse que nós não somos jornalistas, mas somos criminosos. Ou, como ele se referiu a nós várias vezes, aliados de hackers criminosos. A tentativa óbvia era de jogar a população contra a gente. Em um país onde, no ano passado, um candidato à presidência da República foi esfaqueado, o próprio Jair Bolsonaro. Um momento de instabilidade total, onde é perigoso fazer o tipo de trabalho que a gente está fazendo, que não deveria ser, né? Que não era no Brasil até uns anos atrás. Por mais que os governos sempre odiassem a imprensa, por mais que inclusive os governos petistas tenham falado mal da imprensa várias e várias vezes, muitas vezes com razão, muitas outras sem razão, era uma briga muito mais institucional, né? O que tem acontecido ultimamente é, clandestinamente, foram mapeados centenas e centenas e centenas de nomes de pessoas físicas nas instituições do Brasil, no judiciário, na academia, no meio artístico, no jornalismo, na classe política, e esses nomes mais progressistas começaram a ser atacados diretamente. Então os ataques no Brasil hoje contra jornalistas não são mais contra a imprensa, ou como se fazia também antes, contra as empresas somente. Hoje são contra nomes de pessoas físicas, repórteres, editores, produtores. Escolhe-se um alvo, uma pessoa, e isola-se esse alvo, inclusive isola-se dos colegas, porque os colegas têm medo de entrar nessa briga, de se colocar ao nosso lado, e com toda razão tem que ter medo, porque a briga é realmente muito suja, muito pesada, e você acaba sufocando essa voz. E isso foi feito um a um com os nossos jornalistas da nossa redação. Depois da publicação dos arquivos da Vaza Jato, praticamente todos os nossos repórteres e editores foram bloqueados pela família Bolsonaro no Twitter e começamos a ser atacados covardemente por eles, porque sequer conseguimos ver o que eles estão falando de nós, né? Então é uma estratégia muito clara. E as redes deles, que no Brasil agora já são vastamente conhecidas como milícias digitais, foram acionados, né, para produzir escracho contra os nossos jornalistas. E como temos a maioria das nossas repórteres mulheres, vocês podem imaginar que contra as mulheres a escala foi 200 vezes maior, porque é assim que esse tipo de gente atua, né? Então, a situação, depois de tanto tempo publicando essas reportagens,
e da tentativa do governo de nos chamar de aliados a hackers criminosos foi que durante muito tempo o Glenn Greenwald foi ameaçado de ser expulso do Brasil e eu fui ameaçado de prisão. Deputados ligados ao bolsonarismo, do partido do Jair Bolsonaro, entraram inclusive com reclamações na Procuradoria-Geral da República e em outras instâncias para o fechamento do site, né? Então, coisas inimagináveis que a gente não acreditava que aconteceria no Brasil em 2019, políticos pedindo para que um veículo de imprensa seja fechado, políticos pedindo prisão a jornalistas e políticos, inclusive o próprio presidente da República, declarando que poderia expulsar um jornalista do país, né? Há algum tempo já a nossa redação vem andando com segurança, infelizmente, que é uma coisa que não é comum no Brasil, como era comum em outros países. Eu morei durante alguns anos na Itália, e na Itália é infelizmente muito comum alguns jornalistas andarem com escolta armada, principalmente por denunciarem a máfia. Então hoje no Brasil nós temos jornalistas andando com escolta armada, por denunciarem a máfia, porque é isso que mafiosos fazem, né? Quando mafiosos se juntam para combater jornalistas com essa guerra suja que eles estão fazendo, quando jornalistas têm que andar com segurança por medo de retaliação, quando jornalistas são filmados na rua, quando têm suas vidas devassadas, quando têm suas vidas investigadas, inclusive por órgãos de Estado, como o COAF, possivelmente ilegalmente, quando essa gente age assim no poder, como eles estão agindo no poder no Brasil hoje, e nós temos que andar, eu tenho que andar dentro do meu carro, da minha casa, minha família, com segurança armada, é a prova concreta de que nós estamos lidando com a máfia. É isso que está acontecendo no nosso país hoje. Então, não é mais uma disputa política entre polos, não é a falácia da polarização pura e simples, não são dois polos equivalentes brigando. Nós temos hoje no Brasil um governo cujos filhos do presidente da República e o próprio presidente da República veem o seu nome envolvidos num escândalo de assassinato de uma vereadora. E em que pese o fato de Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro serem ou não envolvidos no assassinato dessa vereadora, nós não temos nem mesmo a oportunidade de saber disso, porque é investigada, está tão viciada e tem tantos pontos em aberto, inclusive com possíveis provas cabais sendo surrupiadas pela própria família presidencial dentro do seu condomínio, como eles fizeram nas últimas semanas. Nós não podemos nem mesmo dizer que esse processo, que essa investigação é neutra, justa, apartidária, né? E que vai chegar ao final e vai se dizer se eles estão ou não envolvidos com esse assassinato, né? Porque, como alguém daqui pode imaginar, a maneira como a investigação em relação ao assassinato da vereadora Marielle Franco está sendo tocada no Rio de Janeiro é uma maneira completamente absurda. Filmagens de automóveis que desapareceram. Hoje mesmo nós publicamos no Intercept que tinha um outro carro possivelmente envolvido no assassinato que estava no laudo da Polícia Civil e que não foi investigado, que nós descobrimos olhando os registros da própria polícia. Coisas inimagináveis, a gravação de um miliciano acusado de ser o assassino da Marielle Franco entrando no condomínio do presidente da República no dia do assassinato, com uma anotação de um porteiro dizendo que ele tocou o interfone da casa do presidente da República, em que pese o fato de que isso precisa ser investigado, não se consegue nem menos investigar isso, ou seja, Jair Bolsonaro e seus filhos não conseguem nem mesmo ajudar com que a polícia prove a sua inocência, porque estão ajudando a intoxicar a investigação. Então é disso que se trata, é nesse ponto que a gente chegou no Brasil. A gente, como jornalista, não sente mais que é possível falar em polarização, em briga de dois lados. Não é mais isso, a balança já pendeu há muito tempo, as coisas escalaram muito rápido. Então, se nós, brasileiros que vivem, vocês brasileiros que vivem no exterior, ou estrangeiros que se interessam pelo Brasil, não ajudarem a levantar essa voz dessa maneira, nós temos mais 3 anos de governo Bolsonaro pela frente. Não foi nem o primeiro ano ainda. São 11 meses de governo até agora. Então, o que nós precisamos fazer como jornalistas, como cidadãos, é controlar os poderosos. Eles não são imunes ao controle do povo, ao controle dos jornalistas. Nossa função como jornalista é
controlar pessoas que têm poder. O poder que eles têm na mão hoje foi concedido por nós, população. O cargo de presidente da República, o cargo de ministro da Justiça, o cargo de juiz de primeira instância, o cargo de procurador da República, federal da República, são cargos criados pela sociedade, que essas pessoas estão ocupando temporariamente, enquanto nós estamos dando esse mandato a elas, nós estamos dando essa chance a elas. Essas vagas, esses cargos, esses empregos são nossos, não são deles. E esses cargos, esses empregos, essas vagas têm muito poder. Então nós precisamos controlar essa gente para evitar que eles abusem do poder que eles têm na mão hoje. Essa é a função da imprensa, essa é a função dos jornalistas. É por isso que o Intercept vem publicando o que vem publicando. Então eu espero que isso seja compreendido pelas pessoas e que se essa mensagem puder ser levada adiante dessa maneira clara e simples, que não tem absolutamente nada a ver com partidarismo, com política. Nós não estamos interessados nisso. Nós estamos interessados em fazer com que essas pessoas não abusem do poder que nós demos a elas temporariamente. Essa é a nossa função enquanto jornalistas e enquanto imprensa. Então, agradeço. Acho que a gente pode conversar um pouquinho mais depois, mas obrigado pelo pessoal do Coletivo Grito também por organizar isso aqui. Obrigado pelo convite e estou à disposição para perguntas e conversas depois. Valeu! Bom, boa tarde a todas e todos. Obrigado, Paulo, pelo convite. Antes de eu começar, só falar um pouquinho. Eu sou metalúrgico, fui trabalhador na Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, São Paulo, no Brasil, por 30 anos. Fui do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, da CUT, da CNM-CUT, da Confederação dos Metalúrgicos, e há 3 anos fui eleito para como secretário-geral do Industrial Global Union, que é um sindicato global dos trabalhadores, representa mais ou menos 50 milhões de trabalhadores em mineração, energia e manufatura, e que está presente em 140 países, e tem a sede aqui em Genebra, aqui em Carrouge, vizinho aqui, e por isso eu estou, há 3 anos estou aqui em Genebra, quer dizer, baseado em Genebra, voando pelo mundo inteiro. Mas eu acho que é importante primeiro falar que o golpe que aconteceu no Brasil, quer dizer, o golpe em 3 momentos, né? Se a gente pode falar assim, o golpe de 2016, que derrubou a Dilma Rousseff, a gente diz que aconteceu em 3 momentos porque, primeiro, arrumaram algum pretexto, né? A economia começou a patinar, e foi um momento de que, né, já que estão falando de hienas, né, as hienas não atacam, né, quando o animal está sadio, né? Então, quando o animal começa a ficar doentinho, fraquinho, é quando as hienas atacam, né? Então o golpe de 2016 ele aconteceu, e o segundo momento foi o impedimento do candidato, que era o principal candidato nas pesquisas, que era o Lula, de concorrer à eleição, através da sua prisão, ilegítima e ilegal. E, por fim, a eleição da forma como foi, com financiamento de Caixa 2, que é ilegal no Brasil, com a proliferação de fake news através enfim, um exército de robôs, uma milícia digital, como falou o Leandro aqui. Esse golpe que aconteceu, e o autoritarismo todo que está se aprofundando no Brasil, ele vem em função de uma agenda que é uma brutal transferência de renda para um novo ciclo de concentração de riqueza, basicamente, no Brasil. Então, a gente pode enumerar alguns exemplos de que foi a reforma trabalhista, que aconteceu em 2017, e que, inclusive, é motivo de
o movimento sindical internacional ter levado o Brasil para a lista curta dos denunciados na Comissão de Aplicação de Normas da Organização Internacional do Trabalho por 2 anos seguidos, e que basicamente, vamos dizer, o que acontece no Brasil não é muito diferente do que acontece numa parte expressiva do mundo, né? Se a gente for ver, o processo de concentração de riqueza que está acontecendo no mundo, ele é sem precedentes, né? Ao ponto de que nós temos aí os 26 pessoas mais ricas do mundo, como diz a Oxfam, né, detêm a mesma riqueza que a metade da população do planeta. E se nós pegarmos entre os 10 homens brancos mais ricos do mundo, nós temos ali 2 pessoas que talvez vocês nem saibam quem é. Bernard Arnault. Alguém já ouviu falar disso? É o dono da Louis Vuitton, né? Da empresa cuja tem uma das marcas, que é a Louis Vuitton, que tem uma fortuna pessoal em torno de um pouco mais de 100 bilhões de dólares. A fortuna pessoal, não da empresa, né? E essa é uma empresa que tem um homem que tem 100 bilhões de riqueza pessoal e que paga na cadeia produtiva da Louis Vuitton salários em torno de 30, 40 dólares por mês na Etiópia, por exemplo. Então, esse é o processo que acontece no mundo. E desde a crise econômica iniciada em 2008, já são 11 anos aí da crise que iniciou o marco, né, o Lehman Brothers, né, a quebra do Lehman Brothers. Desde 2008, no mundo, a Organização Internacional do Trabalho, ela dá conta de que mais de 120 países fizeram algum tipo de reforma trabalhista. E basicamente o mecanismo é quase sempre o mesmo. É o quê? Bom, tem uma crise, né? Uma crise econômica, aumento do desemprego, e aí sempre tem alguém para ser iluminado para propor. Escuta, eu acho que o problema é o custo da mão de obra. A mão de obra é muito cara, tem muitos direitos, então nós temos que baratear o custo da mão de obra para poder trazer de volta os investimentos. Basicamente a mesma história em todos os países, mais de 120 países onde fizeram, poucos deles foram para melhorar os direitos dos trabalhadores. O resultado, né, e todo mundo sabe, né, o que traz investimentos, né, por que as empresas investem? Né? O investimento estrangeiro ele se dá basicamente por 3 motivos. Ou é porque ele tem interesse num mercado doméstico forte, ou é porque ele quer explorar algum tipo de mineral ou algum recurso natural que existe só naquele país, ou é para explorar a mão de obra barata. Basicamente por esses 3 motivos. Então, se não tem mercado consumidor de massa no Brasil, mas, né, se foi destruído porque nós passamos de um desemprego de 4,8% em 2014, beirando aos 13% que nós estamos agora, você destruiu o mercado de consumo doméstico. Então, qual é a forma de você querer incluir agora o Brasil nas cadeias produtivas globais? É justamente fazer o Brasil também ser mais um fornecedor de mão de obra barata. Então, basicamente, esse é o mecanismo que está sendo brutalmente perpetrado agora, sobretudo por esse governo, e de uma maneira que, assim, pela minha experiência que eu tenho, como eu falei, nós estamos presentes em 140 países, e nesses 3 anos eu já visitei 54 deles, de uma forma sem igual a virulência, a selvageria do tipo de ataque aos direitos dos trabalhadores que se faz no Brasil. Bom, a reforma trabalhista de 2017, que era no Temer ainda, né? Ela colocou algumas aberrações, como, por exemplo, a autorização de mulheres grávidas de trabalhar em ambientes insalubres, né, que depois caiu, né, na justiça, mas foi uma das coisas aprovadas naquela ocasião. Implantou o trabalho intermitente, etc. e tal. E agora, mais recentemente, nós temos, aprovou a história da possibilidade de uma outra legislação aprovada pelo Temer, a possibilidade de terceirização da atividade fim, né? E que, na verdade, a autorização da precarização. E agora, já sob Bolsonaro e Guedes, né, que é assim, a selvageria total de dizer
que o presidente se elegeu falando. Os trabalhadores vão ter que escolher ou direitos ou emprego, né? E o fato é que em nenhum desses países onde houve com esse tipo de motivação, nenhum deles, pelo simples fato de você baratear a mão de obra, fez com que o emprego voltasse. Aliás, o Brasil tem acontecido isso, o desemprego tem aumentado. A propaganda toda da reforma trabalhista foi fake news, né? Porque aconteceu o efeito inverso, e foi o que aconteceu em todos os países. A Europa mesmo, para quem mora aqui há mais tempo, sabe do que foi a política de austeridade da Troika, o Banco Mundial, o FMI, o Banco Europeu, que era corte dos gastos sociais para pagar o serviço da dívida, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil agora, né? E agora o Brasil está falando da carteira verde e amarela, que é uma carteira que não tem direitos nenhum, né? Você trabalho intermitente, enfim. O trabalho intermitente, que é o que aqui na Europa alguns lugares chamam de contrato 0 hora, né? Ou seja, você fica em casa com o seu telefone ligado e a hora que você chamar, você vem trabalhar, você trabalha por aquelas horas que você ganha por aquelas horas que você trabalhou e depois tchau, né? Então, o que eu só queria ressaltar é que esse ataque brutal, essa ataque à democracia que o Brasil vem sofrendo desde 2014, né, ele é em nome de uma agenda econômica para beneficiar uma elite, né, e é basicamente o que tem acontecido, esse ascenso autoritário que acontece no mundo, os Dutertes, os Erdogans, o Orbán na Hungria, né, o Salvini, que temporariamente está fora do governo, mas enfim, hoje tem eleição na Espanha, vamos ver o que vai dar, né? Finalmente eles conseguem formar um governo de esquerda, mas esse ascenso autoritário no mundo, ele é em nome dessa agenda, de aprofundar a concentração de riqueza no mundo, e que o Brasil está sendo o exemplo mais selvagem de todos, sem sombras de dúvida. O Brasil ele se destaca pela selvageria e pela velocidade com que essa agenda está acontecendo, né? Só para lembrar que o Brasil cresceu nos 13 anos do governo Dilma basicamente por 5 motivos básicos, né? A recuperação dos preços das commodities, ou seja, dos minerais, petróleo, etc. que o Brasil pôde exportar e ter receita com isso. Os programas de transferência de renda, como programas sociais como Bolsa Família, o aumento real do salário mínimo, o aumento do emprego e a criação de milhões de empregos e o aumento real dos salários das categorias organizadas. Então, basicamente, um processo de distribuição de renda foi que fez com que o Brasil crescesse. Desenvolveu o mercado consumidor e depois, com o mercado crescendo, mais emprego, mais mercado consumidor, veio o ciclo de investimentos, tanto públicos como privados, como estrangeiros, atraídos por esse mercado doméstico. Então esse foi o ciclo, vamos dizer, virtuoso, que começou, erros do governo Dilma, etc., bom, aproveitado muito bem pelas hienas, né, e que fez com que nós, vamos dizer, iniciasse um processo para que a gente chegasse onde a gente chega, mas saber que a agenda que está por trás é essa. Não vou nem entrar estou vendo que o Jamil está aqui, né, ele pode até falar melhor sobre o alinhamento internacional, diplomático, né, vamos dizer, se é que a gente pode chamar isso, né, de mudar todos os parceiros comerciais do Brasil, tradicionais, países árabes, os países do Mercosul, a União Europeia, sendo sistematicamente e ideologicamente atacados pelo governo Bolsonaro para um alinhamento cego com Trump, né, totalmente ideológico. Então, só queria dizer que a verdade contada pela narrativa dominante, inclusive porque muitos
veículos de imprensa são empresas, né, também, então elas controlam a narrativa para dizer que o mundo é assim porque tem que ser assim mesmo, né? Os Fox da vida, os Murdoch da vida, que é para ser assim mesmo, né? O principal apoiador do Trump. E que diz que não há outro mundo possível, né? Agora, se a gente for ver, para quem acompanha um pouco mais, Portugal foi um dos países mais afetados pela austeridade, né? Um dos países mais massacrados pelo Troika. E como que ele está se recuperando nos últimos anos com governos da geringonça do PS e do PC e dos Vilas? A partir de, basicamente, recuperação do poder de compra das pensões, das aposentadorias e dos salários mínimos. E essa é a chave do sucesso de Portugal nos últimos anos. E que, enfim, mas a narrativa ainda é que o mundo tem que fazer, inclusive de uma nova maneira agora, que é através de uma ascensão de uma ultradireita ou ultraliberal, para poder dar conta do que está acontecendo nos bastidores, que é um brutal processo de transferência de rendas da sociedade para uma pequena elite, um novo ciclo de concentração. Obrigado, falei demais. Bom, eu acho que a gente pode abrir aqui para perguntas. Latino, jornal. Primeiro, Humberto Eco já tinha falado uma vez que a internet deu voz a uma legião de idiotas. Que a internet justamente abriu para toda a imbecilidade do mundo. Então, a gente vê no Brasil, de certa forma, que aconteceu que um setor da sociedade brasileira que não tinha voz durante muito tempo, que é a parte mais reacionária, agora se acham tudo permitido. Mas minha pergunta mesmo é que vocês estão fazendo denúncias já faz uns 4 meses, denúncias profundas, denúncias extremadamente sérias. A gente não vê reação, nem de parte da população, nem de parte do Poder Judiciário. Então minha pergunta é como que vocês interpretam isso? Eu não sei se eu faço a tua pergunta já. E a segunda pergunta é para você, como sindicalista, que é o seguinte: tenho falado muito esse último tempo no processo do Chile. Tá? Agora, a meu ver, o problema não é o que está acontecendo agora. O problema grave no Chile foi que depois da democratização teve 4 governos de esquerda, dos quais 2 da Ana Bachelet, e que nada mudou. A Constituição de Pinochet continuou e a privatização da educação, da saúde e da aposentadoria continua. Então aconteceu, como o chileno se sente traído tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, nós estamos vendo no Brasil um processo, atualmente, porque Bolsonaro não precisa da oposição, está se destruindo por si só, principalmente por causa dos filhos. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que daqui a um ano o Bolsonaro não esteja mais. Então, eu vejo que existe uma falta enorme de união da esquerda de um lado e do outro lado que não existe um projeto alternativo. Se Bolsonaro cair amanhã, qual é o projeto alternativo que os sindicatos e a esquerda têm para propor ao país? Para evitar justamente que aconteça o que acontece no Chile. Porque a gente não pode cometer o erro de pensar que o que acontece no Chile é por causa de Pinheira. O que acontece no Chile por causa do que tem acontecido nos últimos 30 anos. Então acontece, existe uma decepção da parte da sociedade brasileira com respeito à esquerda. A gente não pode negar, principalmente com um triste papel que está fazendo atualmente o queridíssimo representante do PDT, né, que a gente não sabe para onde ele vai. Porque a gente sabe que o problema dele de 2022, que para ele poder ser candidato, já passou 4 vezes, tem que eliminar o PP e o Lula. Entendeu? Então, desgraçadamente, está fazendo um triste papel. Então, minha pergunta é essa: se no caso de que o Bolsonaro cair daqui no ano, qual é o projeto a nível econômico, de economia que o sindicato de esquerda tem para propor à sociedade brasileira? A gente eu tenho falado muito sobre isso, que as pessoas cobram, de certo modo, que jornalistas sejam além do que são jornalistas, né? Que a gente vai lá e prende o muro e pega a chacataria e solta o muro. Não dá, tem um limite aí, mas vamos pensar a coisa com calma.
Essa votação da regressão da prisão em segunda instância estava parada no STF desde 2016. Foi tomado ontem. Eu acho que tem um caso do Vaza Jato, sim. Me parece evidente. Não sou só eu que falo isso, né? Acho que sem o nosso trabalho isso não teria nem sido pautado esse ano. Em novembro agora se vota a suspeição do Sérgio Moro em relação aos processos do Lula. Se ele for considerado suspeito, os processos são cancelados. E isso estava sendo pedido pela defesa do ex-presidente Lula há anos. Finalmente foi pautado. E parece um reflexo da mudança de opinião pública em relação às ações da Lava Jato. A última pesquisa que saiu, que é uma pesquisa, se não me engano, da Datafolha, ou XP, eu não me lembro, mostra que 80% da população brasileira sabe o que é a Lava Jato. 80%. É difícil você encontrar esse índice com, sei lá, com produtos do Brasil, pessoas que conheçam o produto, pessoas que conheçam o assunto. Tem mais gente no Brasil hoje que gosta, que conhece o trabalho da divulgação da Vaza Jato do que pessoas que são que torcem para algum time de futebol, por exemplo. Isso não é pouco, não. Isso é muito, muito. E a percepção em relação às ações da Lava Jato ao longo dos meses, desde junho, essas pesquisas estão sendo feitas desde junho, né? Foi feita a primeira 3, 4 semanas depois que saiu e estão sendo feitas sistematicamente para medir o custo da população. A percepção em relação ao bom trabalho da Lava Jato vem piorando. Quanto mais matérias são publicadas, mais as pessoas concordam de que Moro, Deltan Dallagnol e os procuradores passaram do limite, cometendo coisas que não deveriam ter cometido. Mesmo que algumas digam que passaram do limite, mas que valeu a pena. Porque contra algumas figuras políticas no Brasil, para a parte da população brasileira, tudo vale a pena, né? Se a gente prender, massacrar, acabar, tudo bem se fizer isso aqui, se fizer uma legalidadezinha aqui ou ali. Mas as pessoas estão, sim, sabendo o que aconteceu e realmente se importam com isso. O principal projeto do Sérgio Moro, quando ele foi para o governo do Bolsonaro, é o tal do projeto anticrime, né? Lei anticrime, né? Toda lei anticrime, né? Isso é um negócio de idiota falar, não existe lei tal crime, né? Mas, tirando a parte cômica, um pedaço importante do tal pacote anticrime era o excludente de ilicitude, que era basicamente dizer que as forças de ordem no Brasil, policiais, forças armadas, poderiam assassinar, atirar a canto dos cidadãos brasileiros, alegando forte emoção, né, uma coisa assim, eu estava emocionado na hora e pronto, matei, tudo bem, não acontece nada. Isso aí caiu. Foi tirado do pacote. Não vai nem ser votado. A força que o Sérgio Moro tinha para empurrar esse pacote para frente, depois da Vaza Jato, murchou. Claramente, isso é um pacto de longo prazo para o país, muito mais importante do que derrubar o ministro, tirar o Deltan de onde ele está. Isso uma hora o Moro vai cair, uma hora os ministros caem, eles não vão ficar a vida inteira no cargo. Esse impacto mais antigo de jornalismo não serve mais para o Brasil pós-moderno que a gente tem hoje. A gente tem que pensar que esses caras estão mexendo no coração das instituições, estão mexendo dentro das instituições, com coisas que vão impactar no longo prazo do país. Então, isso caiu. A questão de réus delatados falarem por último processo também, que é uma questão muito mais complexa que ninguém tinha encarado. Se eu sou delator e você é delator num processo, e durante o processo você, delator, me acusa de outros crimes, até o mês passado, durante o processo da Lava Jato, eu não tinha mais direito de defesa, não podia me defender de novas acusações, porque você, nas suas alegações finais, me disse que eu cometi mais 2 ou 3 crimes, e eu já tinha falado antes de você, e o juiz não tinha obrigação de me ouvir de novo. Agora tem, porque você me acusou de novos crimes. É o mínimo do mínimo do direito ao de defesa. Isso estava sendo ignorado pelo STF, acovardado por causa da população, totalmente pressionando o STF, porque o Lava Jato vai salvar o Brasil, porque o Lava Jato vai salvar o Brasil, porque o Lava Jato vai salvar o Brasil. Isso mudou o entendimento do STF, mês passado. Alguns processos já estão sendo vistos, as pessoas vão poder falar de novo, se defendendo. Então é o impacto do trabalho. Então eu acho que, além de tudo, tem um freio na velocidade da máquina destruidora que estava acontecendo antes. Você imagina que hoje nós poderíamos ter o Deltan Dallagnol como Procurador-Geral da República. Era o que estava sendo desenhado. Não foi colocado lá. O Sérgio Moro estava indo reto como ministro do STF. Ninguém mais acredita no Brasil que isso possa acontecer. Não tem mais ambiente para ele para isso. A imagem pública dele
apesar de ainda ser uma imagem pública muito positiva para parte da população, a aprovação caiu. Não caiu pouco, caiu 10, 15 pontos em 4 ou 5 meses, coisa que ninguém conseguiu fazer nesses 5 anos de Lava Jato. O grande buraco inflável na frente do Congresso, todas as manifestações. Então, são impactos de longo prazo que a gente tem que encarar dessa maneira. E não importa se o Moro vai cair ou não, eu tenho dito isso desde o primeiro dia. Não é o objetivo da Lava Jato soltar o Lula. Não é, gente. Não é o objetivo da Lava Jato. Não é o objetivo do nosso trabalho jornalístico derrubar o Moro. Não é o objetivo do nosso trabalho jornalístico tirar o Lula da nova coordenação da Lava Jato. Não é. O nosso objetivo é restabelecer o devido processo legal que foi corrompido por essa gente, cometendo ilegalidades e imoralidades. O Deltan traficou um pendrive com informação aqui na Suíça do Brasil legalmente. Está provado pelas reportagens. Teve acesso ao sistema de propinas do Odebrecht no momento em que a justiça autorizou o desafio. Em contato com procuradores aqui, o Jair publicou uma reportagem sobre isso. O Deltan com seus colegas, com a anuência do Moro, tramaram traficar informação reservada no Brasil para a oposição venezuelana para vincular o Maduro, em que pese o fato de ser Maduro ou não, um procurador concurseiro do interior do Paraná está interferindo no país estrangeiro. Isso é absolutamente escandaloso. As instituições precisam reagir, não cabe mais a nós. Eu sempre brinco que se a Lava Jato acabasse hoje, são mais de 70 reportagens. O Deltan e o Moro estavam presos em países democráticos avançados, que não é o caso dele, presos pelas coisas que eles cometeram. Tem material? Temos matérias para publicar ainda, com certeza. Mas a minha grande questão é: as instituições precisam reagir. Acho que estão reagindo. Acho que o STF está reagindo. Acho que outras instituições precisam reagir. Também porque vocês têm a inteligência enorme de trabalhar com outros meios de comunicação. Exatamente. As parcerias foram importantes. Exato. A Folha, o Jamil está aqui, que é parceiro com a gente no UOL, a Folha, o País, o Brasil News, o Graciliano Rocha, que é o editor também daqui do Rio de Janeiro. Então, assim, foi importante. A revista Veja, o Reinaldo Azevedo, né? A gente buscou inclusive parceiros de direita, conservadores, que não saíam com a nossa visão do mundo, para justamente não sermos acusados de sermos comunistas que estão lá fazendo cherry picking, né? Não podemos ser comunistas, não tem problema, gente. Mas que estão lá fazendo cherry picking para fazer só a nossa pauta. Então, eu acho que a gente vai ter consequências de longo prazo no país que espero que sejam positivas e duradouras. Obrigado por perguntar sobre o Chile. O Chile, na verdade, era há muitos anos, né, o símbolo do que a menina dos olhos do neoliberalismo, sobretudo na América Latina, né, e que, na verdade, enfim, um país onde foi destruída todo o sistema de proteção social, a previdência social. Uma das coisas que o Guedes, né, que inclusive trabalhou, né, parece na equipe econômica do Pinochet, né, ele queria, era a capitalização, né, ou seja, você como se você fosse uma conta no banco, né, a sua aposentadoria depende se você poupar, basicamente, né, não tem um sistema de proteção social. Então, e realmente, como você falou, né, inclusive uma das até parece uma paródia do que foram as jornadas de junho de 2013 no Brasil, né? Não é por os 30 pesos, né, de aumento no transporte, é por 30 anos, né? 30 anos de destruição do Estado social, né? Privatização extrema, serviços públicos todos destruídos ou privatizados e deu no que deu, né? Uma pauperização da população, um país dependente basicamente de 2 ou 3 produtos base ao cobre e produtos agroindustriais, e que gerou essa vamos dizer, a fagulha que disparou essa vamos dizer, não vou falar revolução, mas essa revolta popular, que está acontecendo no Chile, e que, na verdade, tem até, enfim, muita gente que tem falado que essa onda de protestos que está acontecendo
Argélia, Hong Kong, Líbano, Egito, Equador, Chile, ou mesmo Fridays for the Future, né, os protestos em relação ao meio ambiente. Basicamente que tem uma grande participação, protagonismo da juventude, né, que é porque, vamos dizer, claro que ela apresenta oficialmente uma pauta de uma coisa específica em cada país, né? No caso do Líbano era porque o governo foi colocar uma taxa no WhatsApp, né? Um imposto sobre o WhatsApp para o usuário, não para o dono do WhatsApp, né? Zuckerberg. Mas cada país tem uma sua fagulha e tem a sua pauta aparente, mas na verdade é uma coisa difusa que na verdade para a juventude é uma constatação geral em que o futuro dela vai ser pior do que o nosso. Eu não sou tão jovem mais assim, mas uma constatação que a juventude vai ter um futuro pior do que o da geração anterior. O emprego vai ser mais precário, não tem perspectiva de ter aposentadoria decente, o tipo de emprego que existe é um emprego de plataforma, enfim, essa inquietude, e que essa é o que tem, vamos dizer, talvez o elo de ligação em todos os protestos que a gente tem visto no mundo recentemente. Isso só não aconteceu na Argentina porque tinham talvez a perspectiva de ganhar via eleitoralmente, né? Mas vai ser uma pressão enorme no governo de recuperar a destruição econômica que foi o marco para a Argentina nos últimos 4 anos. Agora, a sua segunda parte da pergunta, né? Qual é a pauta alternativa para colocar no lugar disso, né? E que, bom, se eu puder responder bem, né, eu posso até ser ministro, né, quem sabe. Na verdade, eu acho que assim, na Inglaterra existe o tal do Shadow Cabinet, né? Ele é um sistema parlamentarista, né? Então existe a história de quem não está no poder cria um governo paralelo, que o PT fez nos anos 90 com o Collor, né? O governo paralelo, depois virou instituto. E que é um processo de formulação de políticas e de propostas concretas, né, para poder justamente disputar a agenda, né. Bom, se não é esse modelo que nós queremos, o que nós queremos, né, para pôr no lugar, né? E que eu acho que para o PT não é suficiente só dizer o portfólio do que a gente fez quando era governo, né? Eu acho que não é suficiente porque o mundo mudou um pouquinho, né, as premissas mudaram um pouquinho também. Embora inclusive o Lula ontem, né, ele falou que ele vai fazer um pronunciamento à nação, né, talvez um tal tipo State of the Union, né, ele vai se pronunciar de uma maneira não só um pouco mais carregada de emoção que foi o discurso dele ontem, né, mas uma coisa que seja um pronunciamento à nação. Escuta, nós precisamos de um outro Estado e eu acho que tem uma expectativa disso, dessas propostas do que seja. Mas eu posso pensar algumas coisas. Por exemplo, a Petrobras sozinha, ela no auge do crescimento de 2010, né, quando foi a passagem do Lula para Dilma, o primeiro governo, e que o Brasil cresceu 7,5% naquele ano, a Petrobras ela representou sozinha 12% do PIB brasileiro. Então, ela tem esse poder, só a cadeia produtiva da Petrobras, ela já tem um poder de induzir crescimento no Brasil de uma forma enorme, né? Bom, as premissas também para fazer a reforma da Previdência. Por que as contas da Previdência estão... Porque você tinha 4,8% de desemprego, hoje você tem 13%, se você tem menos gente contribuindo, não tem a matemática final, você ter a matemática dá certo. Você tem 13 milhões de pessoas que saíram do sistema de contribuição, né? Seja porque estão desempregados ou porque estão na informalidade, menos gente contribuindo para o sistema, é óbvio que vai faltar dinheiro, né? Agora, o problema não é você cortar a Previdência, é você gerar emprego. Boa tarde. Obrigada muito por vocês estarem aqui. É muito interessante. Foi um prazer enorme saber que tem um brasileiro que está tomando essa posição e que está aqui meu vizinho. Eu sou ambientalista, eu trabalho com meio ambiente, eu acho que faz quase
vão para quase 3 décadas agora. E estou morando aqui e trabalho muito com o Brasil. Então, tem 2 coisas no meu ciclo diário de trabalho que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, porque de 2 aspectos absolutamente importantes. O primeiro é do ponto de vista do trabalho e o segundo do ponto de vista da discussão pública a respeito desse assunto. Acho que o senhor citou o Fridays for Future, que eu trabalho com mudanças do clima no Brasil desde 2004, onde não havia nenhuma posição na sociedade civil, por exemplo, dedicada a esse assunto. A discussão sobre mudanças do clima no Brasil em 2000 e pouco, ela era pautada exclusivamente pelo ponto de vista do caráter econômico da entrada no país e recebimento do que a gente chama dos mecanismos de desenvolvimento limpo, né, que eram créditos. Então, alguém fazia alguma coisa lá fora, uma empresa brasileira vendia esses créditos e vendia para o país de fora, era isso. Não existia uma discussão sobre o papel do país, do que é hoje, eu acho que o principal desafio deste século e o nosso principal desafio ambiental da humanidade. Então, eu queria entender de vocês, porque continua sendo um desafio tratar esse tema no Brasil, muito grande. Nos últimos anos, a gente fez um esforço gigantesco para traduzir, para conseguir engajar, para que as pessoas soubessem do que estava sendo discutido do lado de fora. A sociedade fez um trabalho, a sociedade civil fez um trabalho importantíssimo de cobrar as autoridades brasileiras por metas, por mecanismos que permitissem uma nova forma de desenvolvimento. E o que a gente viu a partir de janeiro desse ano foi algo bem difícil, né? Assim, quase a extinção do Ministério do Ambiente, a extinção do Ministério da Cultura, a retirada da demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura e a colocação da FUNAI, aquele ministério que absolutamente deveria se chamar outra coisa, mas não de direitos humanos. Né? E algumas coisas que são a interferência da Corte, mas num aspecto em que a posição, o fato de existirem organizações que tratam desse tema no Brasil foi fundamental. E eu acho que também nunca foi um tema de esquerda ou direita no Brasil. A questão ambiental ela surge em 1980, com o Cubatão, no estado de São Paulo, ela evolui na Constituição de 88, além de várias coisas, né, que incrível o Ministério do Ambiente é o Fernando Cardoso, e ele continua se fortalecendo na gestão Lula e Dilma, e hoje ela quase virou uma questão de esquerda e direita. Então, assim, eu acho, a minha pergunta para vocês dois, no ponto de vista dos trabalhadores, como é que você imagina essa discussão de um mundo diferente em que os meios de produção têm que mudar? Eles são insustentáveis. A gente não pode mais continuar desse jeito e a gente vê muito pouco essa voz dos trabalhadores dentro dessa discussão. Então, eu queria, se você pudesse falar quais são os pontos principais e aonde você vê esse próximo engajamento. E no seu caso, Leandro, se você pudesse, algo que a gente tem visto crescendo no Brasil, não existia no Brasil até alguns anos atrás, 2 ou 3, esse poder dos negacionistas, né? E hoje a gente vai ter que voltar atrás e explicar, olha, a Terra não é plana, né? Apesar de que a gente queria que ela fosse, porque metade do Brasil podia ter se jogado dela ontem, mas ela não é plana, a ciência do clima ela existe. Qual você acha que é o papel da imprensa que está faltando? Aonde é que a gente está errando e permitir que esse tipo de narrativa, que é completamente antissocial, anticientífica e antilógica, se propague da forma que tem se propagado? Obrigada.